chama-se mediunidade sublimada. Eu não vou entrar na questão dos tipos de mediunidade, porque todos nós já conhecemos, há vários autores, vários livros. O livro dos médiuns é extremamente completo para nos dar essa informação, esse estudo, assim como nós temos outros autores. E entre eles nós temos também Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco, que é para termos uma mediunidade mais equilibrada. Nós vamos falar hoje sobre o livro um pouco de Mediunidade e Sacerdócio, Norberto, mas também do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Consciência e Mediunidade. Eu vou me ater mais na questão da mediunidade na nossa vida diária. Para todos nós que nascemos com essa faculdade. Dizem os espíritos nobres, superiores, que a origem da mediunidade, quando ela aflora nos recônditos da consciência humana, ela transita pelo perispírito e aloja-se no organismo físico, na feição de uma predisposição orgânica natural, ou seja, a nossa mediunidade está ligada ao nosso físico. E quando ela aflora, são deslocadas para a periferia do nosso corpo forças magnéticas de origem divina que não podem ser malbaratadas de forma irresponsável. Portanto, torna-se necessário que a gente tenha um estudo profundo dos detalhes que caracterizam a mediunidade como uma preparação prévia para o seu ideal exercício, bem como a prática da caridade, ou seja, mediunidade, se não tiver prática, fica pela metade. Emmanuel, no Consolador, na questão 410, compara a nossa mediunidade de uma forma muito bela a uma cachoeira. Esse fenômeno da natureza que guarda imenso potencial energético, mas, no entanto, para que ele se faça alicerce de benefícios mais amplos, é preciso que se potencialize a sua força, ou seja, a água que desce da cachoeira, ela sempre flui, ela vem nova, desce e segue o seu curso pelo rio. A mediunidade, ela desce do alto, penetra na energia do médium que vai passá-la adiante, seja no passe, seja na consulta, através do seu guia espiritual. Pode ser através da incorporação, pode ser através da intuição, mas faz parte do nosso crescimento espiritual. Conhecer essa faculdade que nós nascemos com ela. Por quê, gente? Porque como ela é natural, ela vai desabrochar no momento propício para isso. Queramos nós ou não, ela vai manifestar-se. E ela está definida no planejamento reencarnatório de cada indivíduo, de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim: me disseram que eu sou médium e que se eu não desenvolver a minha mediunidade, minha vida não vai andar para frente. Isso é um dito popular, mas que não está vinculado a uma troca com o plano espiritual. O que acontece? Se nós temos essa faculdade inerente na nossa vida e ela manifesta-se, nós somos sensíveis, somos sensitivos, absorvemos as energias do ambiente e absorvemos as formas, pensamentos nossas e dos outros, por consequência. No cotidiano no qual nós vivemos, há muito lixo mental na nossa mente, muito pensamento negativo, muita forma, pensamento absorvido
percebida, não digerida e que cristaliza-se ao nosso redor. Paralelo a isso, tem as nossas dores, nossas mágoas, nossas culpas, nossos ressentimentos. E tudo isso fica vibrando ao nosso redor. E nós retemos isso. Como eu falei antes, se a mediunidade está ligada a uma cachoeira, a energia tem que vir e tem que fluir. E se eu retenho essa energia em mim, eu vou me ressentir. E paralelamente a isso eu vou adoecer. Então eu não tenho como ser feliz, como desabrochar com essa gama imensa de energia retida no meu ser. Isso sem falar nas pessoas que têm mediunidade ostensiva e que, como todo médium, todos nós somos grandes devedores diante do plano divino. Todos nós já cometemos muitos erros, não somos santos, estamos num planeta de dificuldades, de provas, de expiações. E eu diria que a mediunidade é um bálsamo para propiciar o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento, porque já foi dito há muito tempo atrás, homem, conhece-te a ti mesmo. E quando nós não nos conhecemos, o nosso senso de percepção fica embotado e nós não sabemos o que é nosso, o que é do ambiente e o que é do outro que nós estamos absorvendo. Deus criou o homem para ser feliz. E a nossa alma anseia por essa felicidade. E se essa mediunidade está implícita nessa encarnação, nessa fase da nossa vida, é porque no nosso inconsciente nós ansiamos por esse autoconhecimento, por essa doação, por essa prática de caridade que vai nos levar de encontro ao alto. Vai nos levar de encontro ao Pai Maior, vai nos levar de encontro aos nossos guias, aos nossos protetores, vai nos tornar pessoas melhores, mais calmas, mais serenas. Porque muitas vezes, a questão da mediunidade ostensiva, o que acontece? Nós temos transtornos de humor, nós temos irritabilidade, sem falar das doenças mentais, dos transtornos psiquiátricos que nos envolvem e que nós não sabemos de onde vem, das grandes obsessões a quais nós atraímos, que nós temos que resolver nessa encarnação. Então, gente, a nossa vida não vai para trás porque a gente não se desenvolve, não é uma troca. É porque nós precisamos retomar o caminho do amor, o caminho do equilíbrio que a mediunidade traz para a nossa vida diária. Essas conquistas que a mediunidade traz, elas serão identificadas quando a gente adquire a ideia clara do que a gente sente, do que a gente quer, e a gente toma isso, toma as nossas decisões com sensatez, e nós vamos saber definir os nossos desejos e as nossas necessidades espirituais. A mediunidade vem ao nosso encontro para despertar as questões do espírito, questões da vida nossa espiritual. O que a mediunidade requer de nós? Disciplina, ela nos educa, nos traz uma disciplina, nos traz também um sacerdócio, porque ela nos leva ao nosso caminho solitário, que é o caminho da evolução de cada espírito na Terra, e cada um é um. Nós estamos em grupo, nós aprendemos em grupo, nós dividimos com o outro, mas a caminhada, o senso de percepção, o crescimento, o entendimento, a amorosidade que vai despertando no coração de cada um, é de cada um. E eu diria que a mediunidade é a alavanca mais rápida para o nosso progresso espiritual. Que nós estamos permanentemente em evolução, queiramos ou não. As pessoas que têm a mediunidade ostensiva, que são dirigentes de centros, são pessoas que têm uma caminhada mais difícil. São pessoas que têm uma caminhada mais solitária.
Por quê? Por que é um sacerdócio? Porque a gente vai escutar do outro suas dores, seus sofrimentos, e fica retido em nós mesmos. E nós não vamos compartilhar isso com mais ninguém. O mais interessante da mediunidade é que naquele momento em que o nosso guia espiritual vem para dar uma orientação, para consolar, para energizar, para equilibrar, e muitas vezes acaba curando um processo doentio, quando o consulente tem merecimento para isso, nesse intercâmbio, a maioria das vezes, o que nós falamos para o consulente, porque o passe muitas vezes se transforma numa consulta, é aquilo que nós mais precisamos escutar. Às vezes é a mesma dor da nossa alma. Às vezes é uma dor menor do que a nossa, mas nós temos que consolar. Às vezes a dor é maior do que a nossa e nós temos que buscar forças no alto. O que eu vou dizer? Então é um exercício de doação, um exercício de caridade. E eu vou dizer para vocês que não há como descrever a sensação maravilhosa que é, no final de uma sessão mediúnica, quando o nosso guia vai embora e que ele nos deixa harmonizados, equilibrados, com a sensação de mais um dia de missão cumprida, mais um dia que nós interagimos com o outro, mais um dia que nós aprendemos, porque muita coisa nós aprendemos com os consulentes. Não é só nós passando, nós não retemos o conhecimento todo, não retemos a verdade, mas é uma troca. É uma troca de conhecimento, uma troca de energia, uma troca emocional importante na nossa vida. Então essa mediunidade, quando ela é compreendida, quando ela é educada, porque ela não se desenvolve, ela se educa, ela nos traz serenidade. E nós médiuns, grandes devedores que somos, não somos melhores do que ninguém. Mas, na hora da dor, da dificuldade da nossa vida, o que acontece? Esse consolo vem, e a gente sempre tem aquela certeza de que poderia ter sido pior. Ele nos fortalece. E nós paramos de pedir muitas vezes apenas os bens materiais. Nós aprendemos a pedir equilíbrio, a pedir força, a pedir coragem, a pedir para superar nossos medos, porque muitas vezes nós abandonamos a nossa mediunidade por medo de assumir um compromisso. A gente às vezes não quer esse compromisso. Só que depois que a gente assume, quando a gente fica um tempo sem trabalhar, por necessidade, ou porque fechou a casa, por 2 ou 3 semanas no final do ano, quando a gente volta, a gente diz graças a Deus. Porque é como se fosse uma hemodiálise. O médium que está identificado com o seu trabalho, com seus guias espirituais, ele tem essa necessidade, ele precisa disso, para manter o seu equilíbrio. Porque, como disse Jesus, não são os sãos que precisam de médico, somos nós. E a mediunidade, ela vai ajudar a trabalhar os nossos humores. E é necessário trabalhar os nossos humores para que a gente possa ter amor na vida, para que a gente tenha mais serenidade, mais equilíbrio. E tem um médico em São Paulo, o Dr. Sérgio Felipe, que já disse que hoje em dia, é um médico psiquiatra, espírita, que ele já disse que hoje em dia se adoece e se morre por não se conhecer a mediunidade. E é verdade. Quando nós reprimimos ela, nós geramos doença. Quando nós abandonamos a mediunidade por um motivo qualquer, por uma decepção numa casa, por uma decepção com um colega, e nós não buscamos mais esse equilíbrio, nós vamos nos ressentir, porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa serenidade, desse intercâmbio que isso traz. E ela nos dá a grande oportunidade de servir. A mediunidade, segundo Jesus, está ligada à caridade. Jesus disse: meu discípulo será conhecido por muitos se amar. E caridade, nas palavras do Mestre Jesus, significa benevolência para com todos. Indulgência, que é a doçura que vem de dentro para
auxiliar o outro sem julgar. Escuta, auxilia e não julga. E o perdão das ofensas, que é o famoso PIC. Tem a violência e a urgência. O caminho a ser transitado, ele inicia com o verdadeiro sentido de caridade, dessa indulgência, desse perdão, porque é o caminho que se percorre de dentro para fora. É o caminho de nós perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos as nossas mazelas, libertarmos das nossas culpas e dos nossos erros do passado. Porque, se fosse permitido que nós lembrássemos dos nossos erros, eles viriam no nosso consciente. Os nossos erros estão pela sabedoria e pela bondade divina apagados da nossa mente. Senão, se a gente soubesse tudo que a gente tem que fazer para evoluir, não precisaríamos mais encarnar. E o perdão é não guardar ressentimentos. E ressentimentos quer dizer 2 vezes o sentimento ruim. Nós somos esse canal, e se esse canal não trabalhar, nós vamos nos ressentir. E eu costumo dizer que a mediunidade na Umbanda é muito forte, ela é visceral, porque ela é muito terra a terra, ela faz o contato direto com o outro, ela faz o contato com o guia, ela não é só mental. Então a gente tem que segurar isso. Então, para ser esse canal, as entidades, os guias colocam para fora as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E colocam as nossas dores mesmo, nos colocam frente a frente, a gente com a gente mesmo. Por isso que uma vez por mês, na nossa casa Chopin Cavouquerie, nós temos uma sessão mediúnica interna, fechada, para atendimento desses médiuns. Porque além dos problemas que nós temos pessoais, com todas as pessoas, também tem tudo aquilo que a gente absorve no coletivo. Não só do trabalho, mas também da rua, da nossa vida, das pessoas que nós conhecemos, que não conhecemos, que faz parte do nosso karma do inconsciente coletivo. A mediunidade sublimada, segundo palavras de alguns autores, ela é considerada um fogo sagrado de luz e de amor. É um fogo sagrado de aprendizado, e aquela pessoa que tem a sua capacidade mediúnica e que a exerce de forma de vontade de aprender, de se autotransformar-se, ela torna-se um farol que ilumina. E a nossa mediunidade, quanto mais espontânea ela for, melhor ela será exercida, mais benesses ela nos trará. Mediunidade é paz que não se ganha, paz que não se segura. É uma paz que é construída paulatinamente. É a paz de quem carrega consigo um fogo sagrado. Mediunidade são ondas magnéticas que carregam nossos pensamentos e emoções em outras dimensões. Um trabalho literalmente da nossa alma. No simbolismo da cruz, o madeiro horizontal significa problema da terra. O madeiro vertical significa busca da solução. Por isso que Jesus deixou dito: toma a tua cruz e segue. Orai e vigiai. Nós, na matéria, temos que buscar a solução divina, que é a solução do nosso espírito, que está dentro de nós. Orar é igual a arar, ou seja, fazer a introspecção interior, buscar a luz dentro de si. E nós temos que refletir sobre o que nós queremos da nossa vida nessa encarnação. Aonde nós queremos chegar? Todo mundo quer ser feliz. Então vamos refletir sobre isso, sobre as escolhas que nós fazemos. Deus não obriga ninguém a educar a sua individualidade. Ela nasce conosco, ela faz parte da nossa caminhada, mas o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado. Mas nós temos que saber que com o livre-arbítrio vem a responsabilidade por essas escolhas que nós estamos fazendo. E descobrir como nós somos
para corrigir as nossas imperfeições. Dai de graça, o que de graça recebestes. Existem médiuns que ficam só na questão do mental, do estudo, dos cursos, psicometria, reiki, diversas terapias alternativas, nada contra. Gosto das terapias, já estudei terapia, mas se fecham em conchas e não interagem com o outro, não utilizam o seu dom mediúnico no seu trabalho, ficam só na questão mental, estão se fechando para isso. Algumas pessoas são intuitivas, não precisam incorporar, mas nós precisamos dessa ligação com o alto. Nós precisamos nos equilibrar. Outros ficam rolando de casa em casa, nunca está bom, nunca a casa serve, uma hora para o colega, outra hora para o dirigente. E nós esquecemos que o nosso compromisso maior é com Deus, é com a mediunidade, com Jesus, com o nosso guia e com a assistência que Ele está. Eu tenho que baixar minha cabeça e trabalhar e parar de ficar olhando para o lado e tentando corrigir os outros, ou olhando o defeito. Porque todo médium é um galho torto. Deus não exige perfeição do médium. Muito antes, pelo contrário, nos dá a mediunidade justamente para nós equilibrarmos essas nossas imperfeições, curarmos essas nossas enfermidades. Porque a gente tem que saber, gente, que só se desilude quem vive iludido. E algumas pessoas dizem assim, quando a minha vida melhorar, eu vou pensar em trabalhar com a minha mediunidade. Primeiro eu vou organizar a minha vida material, vou estudar, vou trabalhar, mais adiante eu vou pensar sobre isso, só que o tempo passa e às vezes não dá mais tempo. Nós temos que aliar, porque a vida material, ela se sustenta por si só, faz parte do nosso cotidiano. Mas a vida espiritual é uma busca nossa. E é essa que vai prevalecer, porque essa aqui é finita. O do espírito não, a carnal é. Nós temos uma única vida criada por Deus, dividida em várias existências. Então a gente tem que pensar que longa é a estrada, mas estreita é a porta. E o texto a seguir que eu vou ler é de um autor desconhecido e foi publicado por um bandista já falecido do Rio de Janeiro, Átila Nunes. Foi publicado em Antologia de Umbanda. Ele chama-se Volta Caboclo e é para nós, médiuns trabalhadores, refletirmos sobre o nosso trabalho com os nossos caboclos, pretos velhos, Exus, todas as falanges do Oriente que nos assistem, e também para nós médiuns que por um motivo ou outro abandonamos a nossa mediunidade, ou para aqueles que ainda têm receio de conhecer a sua, de deixar que essa bênção divina aflore em sua vida e lhe dê paz e serenidade no coração. E paz que se conquista paulatinamente. Então vamos ao nosso texto. E como ele fala em caboclo, ele vai falar nas matas, ele vai falar na energia espiritual. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato com essa vibração de Oxóssi, embora nossa sessão hoje seja de preto velho, mas vamos pensar carinhosamente em todas essas falanges que nos assistem. Volta, caboclo, vem das tuas verdes matas para o recesso da minha mediunidade, saudosa dos teus bons fluidos. Vem incensar minha alma com o aroma da tua presença querida, fazendo ecoar em meus ouvidos atentos
o quiô da tua vibração. Vem trazer-me o calor das tuas palavras fluentes, traduzidas na sonoridade das folhas das palmeiras, quando se espalham no ar. Quero contigo apanhar as folhas da Jurema para adornar todo o meu Juremã, cruzar meu caminho com galhos de arruda e com folhas de guiné. Vem, traz o teu arco forte e a tua flecha certeira. Vamos numa só vibração penetrar no seio da mata virgem, procurar o inimigo que lá se esconde e desarmá-lo à pujança do teu braço forte. Volta, caboclo. Coloque em minha fronte o teu belo bocado e entrosa em mim tua essência pura de aromáticos jardins, contida em tão pequenino frasco. Como podes usar-me tu, enviado bendito das falanges superiores, para cumprimento da tua missão? A que sacrifício se submete a tua aura, pois sendo tão grande, consegue incorporar-se num tão diminuto ser? Mesmo sabendo-me o mais insignificante dos teus médiuns, rogo-te com ânsias na voz e uma saudade torturante em meu coração. Volta ao reino de luz, onde impera a verdadeira caridade. Volta ao teu PG de amor, onde te guardam ansiosos os filhos de fé e o teu modesto aparelho receptor. As ondas vibráteis da minha mediunidade querem voltar a funcionar ao toque das tuas abençoadas mãos. Teu regresso será uma festa emocional, onde as lágrimas mal contidas se confundirão com o sorriso de algumas criaturas que não sabem chorar. Teu ponto riscado, iluminado está. Teu ponto cantado, entoado num só diapasão de voz, te abrirá o nosso meio, para aconchego daqueles que reconhecem em ti um trabalhador no campo sublime da caridade. Teu assovio atrairá a atenção daqueles que ainda te creem em missão no alto, e de pronto estarás entre nós, numa vibração harmoniosa que a todos envolverá. Volta, caboclo. Sem ti, sou qual ave sem ninho, pássaro sem asa, árvore sem ramagens. Volta, caboclo. Minha cabana te espera. A copa dos arvoredos se cobre de flores ao ciclo mágico da primavera. O perfume dos jasmins perpassa pelo ar e o caminho do teu regresso está se aromatizando de incenso, mirra e benjoim. Curumins alegres, os teus curumins, vestidos de branco, irão espalhando pela orla do vale pétalas cheirosas à tua passagem. Nos cuités haverá água de coco fresquinha, o aluá e o néctar precioso que as abelhas produzem. Vem, porque tudo se prepara para a tua chegada. Os tambores saudarão tua vinda, junto com os aplausos daqueles que respeitam e reconhecem o valor da tua gira. Volta, caboclo. Minhas mãos te buscam na sinceridade desta súplica, onde se patenteia meu amor por ti e a gratidão ao Médium Supremo por ter me apontado para ser o teu pequenino médium. Volta, caboclo, volta.